Eu não sou tanto a favor da Quarta República, sou muito mais a favor do Quinto Império. A primeira palavra que ele não queria que eu dissesse era cadela do PT. Estou falando cadela do PT. Se vocês estão a contar com o Estado para alguma coisa, esqueçam. Olá a todos, malta, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um Despertar Libertário. Estou aqui com o Luís e também com o Miguel, do Partido Libertário, e hoje vamos falar aqui sobre algumas coisas diferentes. Temos aqui alguns temas, obviamente vamos ter de tocar nas calamidades, não é? Na tempestade que destruiu completamente Leiria e outras localidades também, e as cheias, etc., toda esta tempestade, não é? E depois também vamos tocar aqui um bocadinho no assunto das redes sociais, o que é que eles andam a fazer ou querem fazer com as redes sociais, e depois também falar sobre, mesmo no final, vamos tocar um bocadinho, não sei se a fundo ou não, sobre os ficheiros, não é? Epstein, não é Epstein, como vocês querem dizer. Bom, Luís, se calhar começamos por ti, eu vou partilhar aqui, toda a gente sabe, não é? Não vale a pena estar aqui, toda a gente sabe o que é que está a passar, não é? Em Portugal, esta calamidade. E eu acho que a malta, se calhar, queria saber, portanto, numa sociedade libertária, porque eu ouvi muita gente a falar sobre isso, não é? Até tivemos alguns comentários a falar sobre isso. E numa sociedade libertária, como é que se resolve estes problemas de desastres naturais, tempestade, este tipo de situações, não é? Bem, em primeiro lugar, a nossa solidariedade com as vítimas, porque isto é uma desgraça. Depois fica evidente que o Estado é um desastre. Não, vamos lá ver, eu vou voltar a repetir, que já disse isso várias vezes. O Estado este ano vai-nos cobrar 140 mil milhões de euros. Portanto, eu vou voltar a repetir a cifra: 140 mil milhões de euros. Quem quiser pode ir lá ver a execução orçamental e a proposta de orçamento. Isso significa 13 mil euros por pessoa. Isso significa que crianças, idosos e todos os demais adultos, em média, entregam 13 mil euros ao Estado português. Se tirarmos os pensionistas, os funcionários públicos e as crianças, que são receptoras líquidas de impostos, ou seja, beneficiam de impostos, estamos a dizer que aí um terço da sociedade está a pagar isto. Podemos estar a falar, efetivamente, aqueles que pagam e que contribuem em cerca de 26, 30 mil euros por cabeça para pagar esta brincadeira toda. Portanto, isto tudo dinheiro de pura extorsão, com uma máquina fiscal que não tem qualquer piedade. Se vocês virem nas notícias ainda, o que mais me chocou foi dizer que vão dar moratórias para o pagamento de impostos. Ou seja, eles nunca, absolutamente em caso algum, nunca deixam de cobrar a extorsão deles. A extorsão deles, essa tem que estar sempre cobrada até o último ínfimo. Dão umas moratórias, assim, uns prazos que é para o pessoal recuperar depois da pancada que levou. Mas eu acho que aqui o importante é outra coisa que também importa dizer, é que isto não acontece só como andam os maluquinhos nas televisões a dizer que isto agora é das alterações climáticas. Vamos lá ver. Em 60, Luís, não sei se podes pôr, até procurar aí na net, basta pôr cheias de Lisboa 1967, imagens, e podes pôr até aqui nas imagens, que é para acabar de vez com esse mito de que este tipo de tragédias ocorrem sempre. Ciclicamente temos problemas, ou das chuvas, por exemplo, eu recordo-me que em 2002, se não me falha a memória, foi um ano de brutais chuvas. Bem, vejam o espetáculo, que é isso, em 1967, onde houve alterações climáticas, vejam como Lisboa ficou, que é para ninguém ficar com dúvidas de que isto é tudo uma treta das alterações climáticas. Portanto, isso são ciclos que acontecem. Aqui o que importa é saber como é que numa sociedade libertária e honesta, porque é que isto está a acontecer. Primeiro temos o risco moral. Porquê? Porque as pessoas, a maior parte das pessoas não utiliza seguros, não utiliza o setor privado, porque é-lhes vendida a ideia de que o Estado irá aparecer. O Estado, inevitavelmente, vai ajudá-las. O problema é que quando as pessoas se sentem aflitas, veem que não aparece Estado nenhum. Não sei se recordam, até apareceu uma senhora, não sei se ministra, não faço a mínima ideia, que disse que não conseguiu lá levar os geradores, porque
porque é outra tara, é termos a eletrificação, não é? Portanto, coitadinho dos combustíveis fósseis, temos que acabar com os combustíveis fósseis, mas quando chega a estas tragédias, a única que funciona são combustíveis fósseis, porque são fiáveis, geradores, etc. Bem, mas vamos então, como é que seria uma sociedade libertária? Obviamente, o mercado de seguros iria, porque as pessoas numa sociedade libertária nunca iriam esperar nada do Estado e, portanto, obviamente, em vez de serem confiscadas em 13 mil euros ao ano, teriam dinheiro, certamente, para contratar seguros. E o seguro, o que é que faz? O seguro é um prémio que a gente calcula, que tem uma probabilidade de acontecer, em que todos estão a pagar para esse fundo. É assim que funcionam os seguros. E esses prémios são capitalizados e depois há uma probabilidade de acontecer uma ocorrência e então utiliza-se esse dinheiro e de certa forma elas estão a fazer cálculos, as seguradoras têm muito cálculos exatos ou de tragédias, por exemplo, acidentes de carros, eles têm isso muito tipificado, que preços é que vão cobrar e o que é que fazem? Depois têm tribunais arbitrais para decidir, entre elas, que indemnizações é que têm que fazer. Neste caso aqui, se existiria um mercado de seguros muito potencial, porque nós não somos a favor sequer de agências de regulação, e essas seguradoras e esses prémios rapidamente iriam atuar a indemnizar rapidamente às pessoas, porque era um mercado altamente concorrencial e não aquilo que temos onde está regulado. E depois, não teríamos a maior parte da pessoa sem seguros. O outro aspecto é que o tema disto do Estado Social, que é uma mentira que nos venderam, nunca serve para ajudar ninguém. A única coisa que serve é para justificar um assalto anual às pessoas. Porque numa sociedade livre há muito mais entreajuda, porque eu não estou à espera que o Estado me venha resolver tudo. Se vocês verificarem na televisão, o desespero das pessoas estão sempre a pedir ou por ajuda ou não nos vêm aqui ajudar. É óbvio que o Estado não vai lá ajudar, porque o Estado só está lá para sustentar uma casta que está lá a viver à conta deles, que é aqueles políticos que vão lá passear e chorar e deitar umas lágrimas para ver se ajudam as pessoas. Mas não estão lá para ajudar ninguém. Eles, no máximo, a única coisa que vão dar é agora umas esmolas que eles vão lá dar, mas não resolvem problemas, nem resolvem problemas de telhados, nem resolvem problemas de infraestruturas, nem de enchentes, nem de reparações rápidas. Obviamente, numa sociedade livre, eu contrataria empresas para situações dessas de risco. Seria uma sociedade toda cheia de seguros, eu contrataria seguros para rapidamente me resolver o problema. O outro aspecto é que o Estado Social destruiu a solidariedade entre as pessoas. Nós hoje em dia não temos qualquer espírito de camaradagem porque achamos que, isso é um problema para o Estado, não é o meu. Eu ajudar o próximo não é o meu. Mas mesmo assim, numa sociedade libertária, como é óbvio, havia muito mais espírito de entreajuda entre as pessoas. E é o que está a acontecer, e a única forma das pessoas neste momento se ajudarem são pessoas, como vimos algumas reportagens, outros estrangeiros que estão cá, alemães, que foram reconstruir os telhados das pessoas, seguramente empresários que estão a fazer isto gratuitamente. Portanto, o nível de entreajuda entre as pessoas numa sociedade livre é muito superior ao que acontece hoje. E eu acho que este episódio, da tragédia que temos, o único episódio positivo é que as pessoas deram-se conta que o Estado não serve rigorosamente para nada. Para nada. Rigorosamente para nada. Se alguém ainda tem dúvidas, acho que as dúvidas ficaram dissipadas nestes últimos dias. Miguel. Muito bem, muito bem. Eu queria acrescentar sobre a mentalidade. É que, para além do problema financeiro, o problema maior que nós temos é o problema moral, o risco moral que o Luís falou, o moral hazard que nós temos nessa sociedade, que é uma mentalidade completa de subserviência e dependência do Estado Central. As pessoas perderam a capacidade de pensar em ajudarem-se entre si. O voluntarismo é um dom inato das pessoas. Isso desapareceu quase por completo hoje em dia. E vê-se agora... do catolicismo, Miguel, desculpa interromper, do catolicismo. Muito bem. Isso desapareceu por completo, é uma tragédia. A narrativa hoje é que basta as pessoas irem votar, entregar tudo ao Estado,
entrega-se tudo, toda a nossa responsabilidade, a nossa moral, os nossos filhos, o nosso plano de futuro de vida. Eles imprimem papel e basta distribuir riqueza de um grupo de habitantes para outro grupo de habitantes e fica tudo resolvido. É o nível de infantilidade que nós vivemos, pá. As pessoas completamente perderam o sentido até de sobrevivência, pá. Porque se não fosse até legalmente, não é? Porque em termos legais, hoje em dia, a liberdade de contrato e de associação é extremamente dificultado, não é? Portanto, se houvesse o mínimo de acumulação de capital, se houvesse o mínimo de riquezas, pá, haveria uma sociedade libertária livre, uma sociedade civilizada, haveria soluções de longo prazo para casos de tragédias, para casos de intempéries. As pessoas, haveria tecnologias para evitar que, por exemplo, as casas que vivem junto de rios fossem inundadas, ou casas junto de matas tivessem soluções tecnológicas para evitar os incêndios. Tudo isto é impedido. É que o Estado não é só inútil, o Estado é prejudicial. O Estado é prejudicial. É o agente mais prejudicial à humanidade que já uma vez foi criado, pá. Porque as pessoas, com a sua extrema criatividade, iriam-se, através do mercado livre, do processo do mercado livre descentralizado, iriam-se criar as soluções a prazo com riquezas, com a acumulação de capital, com as poupanças, para evitar e essas soluções seriam criadas localmente, sob o princípio da subsidiariedade. Estas soluções nunca podem ser encontradas a nível central de planos quinquenais, como é hoje. Não é o ministro em São Bento. Agora vi há um novo ministro que parece o monstro das bolachas. O gajo gordo, que é o responsável, é o coordenador. É o coordenador das tragédias. Pá, estas soluções só podem ser encontradas a nível local, conforme porque cada população, cada comunidade é única e as soluções vão dependendo das alterações das infinitas variáveis. Só possíveis conhecer das pessoas que lá vivem, no local. Pá, isto é tão óbvio, isto é tão lógico, é tão irrefutável, que só pessoas que vivem com uma camada de lavagem cerebral de propaganda. Nós vivemos uma propaganda da vaca sagrada da democracia e de que existe liberdade, existe separação de poderes e tribunais independentes, e Estado de Direito, pá, e, tudo, e o constitucionalismo, e estas narrativas todas, pá, que apagou, que aboliu de facto e de jure, não é? Todas as instituições concorrenciais ao poder central do Estado que havia antigamente, nomeadamente a Igreja Católica e a família e a propriedade privada. Eram tudo contrapoderes que existiam na prática para as populações poderem viver de acordo com as suas comunidades, com as suas condições naturais ao redor em que viviam. Tudo isso desapareceu. Tudo isso agora vive sob a proteção de uma coisa chamada proteção civil, que é uma coisa que é desproteção civil completa. É o que se vê agora, pá. Que é desproteção. As pessoas vivem desamparadas e a Deus dará sem capacidade. As pessoas perderam a capacidade de entreajudar porque, como disse o Luís, ficam à espera do não sei de quem, do ministro que lá aparece. É lamentável. É extremamente lamentável. E o que eu acho mais macabro, eu não vejo no Twitter alguns trechos, é o exercício macabro da imprensa estar sempre a pedir aos políticos, até já lá foi, mas lá foi. Exato. É tipo o pai que vai ver os filhos, é uma coisa horrorosa. Como se fossem vamos lá ver, malta que está a distribuir. Vamos lá ver. O mais macabro foi esta semana.
o primeiro-ministro a aparecer a dizer que vai ajudar as pessoas, com o dinheiro que lhes rouba. Exato. É que as populações não percebem que são elas que estão a pagar tudo. Nós devíamos falar aqui de uma narrativa, da narrativa que é a base do socialismo, que é a base do Estado Social. É a redistribuição de rendimentos. Esta ideia, ninguém lhe põe em causa. Toda a gente acha bem roubar a Pedro para dar a Paulo. Toda a gente acha bem isto, pá. Até católicos, pá. Até católicos acham isto bem, pá. Roubar a Pedro para dar... Roubar às pessoas que trabalham, produzem, para dar a outros que os burocratas decidem que devem escolher os vencedores. Roubar aqueles um grupo de pessoas para dar a outro grupo de pessoas. Esta é a base do mal. Este poder que esta gente tem de roubar a uns para dar a outros é a base de todo o mal. Apoiado na moeda Fiat, pronto. Miguel, e há outro pormenor. É regime perpétuo, não é? Vocês repararam, Luís, também, não sei se vocês repararam, que dinheiro não lhes falta. Claro. Não, aquilo foi... Isso é a única coisa que eles têm logo imediato, não sei se repararam. Geradores, resolver o problema de condiques, pôr telhados, ir lá reparar paredes, isso aí, bola, isso não aparece nada. Mas repararam que dinheiro não lhes falta. Apareceu logo. Não. Sim, eu só queria falar um bocadinho sobre isto. Assim, nós tivemos aqui um podcast que recebemos a Maria e o Hugo, que são duas pessoas de Leiria. A Maria, que faz parte da nossa comunidade em Zuga.tv, e ela tem falado bastante sobre o ponto de situação lá, não é? E tem partilhado connosco muitas informações lá, porque quem melhor do que falar, como estava aqui a dizer o Miguel, não é? Do que as pessoas que vivem lá, no local, não é? As pessoas que estão a passar pela situação, como é óbvio, não é? E honestamente, epá, é triste dizer isto, eu não fico feliz de dizer isto, como é óbvio, mas as pessoas nestas situações percebem o scam, percebem que foram completamente escamadas porque foram roubadas durante a vida toda em metade ou mais do seu rendimento, e quando precisam de ajuda não está lá o Estadinho que supostamente estaria, não é? Supostamente, nesta ideia, que o Estadinho estaria lá para ajudar e não está. E a Maria relatou que a empresa para a qual ela trabalha e muitas outras empresas, os empresários daquele local e as pessoas, os trabalhadores, é que estão voluntariamente a ajudarem-se uns aos outros, não é? Enfim, a subir muros, a arranjar os telhados, até a população a apoiar-se a si própria, não é? Após ter sido roubada em metade ou mais do seu rendimento. Portanto, quando falo que sem o Estado, não é, não existe solidariedade voluntária e tudo mais, eu digo o contrário, que é, imaginem a solidariedade voluntária, que é o único tipo de solidariedade que é possível existir, caridade voluntária, por caso contrário não é solidariedade, como é óbvio, não é? Imaginem o quão mais solidário a população seria no geral, se tivesse mais dinheiro à sua disposição. Porque, como é óbvio, a partir do momento em que tu trabalhas metade do ano para o Estado, não é? Eu compreendo que as pessoas digam, espera aí, mas estás-me a levar metade do meu rendimento e quando eu preciso de ajuda tu não estás aqui. Eu supostamente não é para estás aqui para me proteger, ou é só estás aqui para me roubar. E a verdade, não é? É que as pessoas nestas situações começam a perceber, não é? Que é mesmo um scam, que é um scam, que são roubados completamente, não é? E quando precisam de ajuda, têm de se apoiar à população, não é? Que os ajuda voluntariamente. Agora, eu compreendo, atenção, novamente, eu compreendo como é óbvio, as pessoas reclamarem, não é? E dizerem, então, mas espera aí, então, mas tive a vida toda a pagar, agora que eu preciso de ajuda, vocês não estão aqui. Mas é a essência do Estado, não é? O Estado não nasce da caridade, o Estado nasce, é a origem do Estado, não é? O dito estacionário, não é? Que veio para ficar. E, portanto, não é uma coisa positiva, não é uma coisa, obviamente, é uma catástrofe, como é óbvio, mas talvez sirva, pelo menos eu espero que sirva, para a população desconfiar ainda mais do Estado e compreender que estes indivíduos estão aqui, mas não é para o meu bem, não é? E não acreditar nas mentiras que os políticos, que a classe política parasitária está a dizer todos os dias, não é? Que é
o ajudar, a solidariedade, a caridade, quando acontecem as coisas... Com o dinheiro dos outros, Luís, com o dinheiro dos outros. Exatamente, é sempre, não, essa parte deles nunca dizem, não é? Que é com o dinheiro dos outros, é com o dinheiro de todos, estamos aqui todos para apoiar e tudo mais, só que depois, quando chega a hora da verdade, a população tem de se desenrascar sozinha depois de ter sido roubada. Portanto, mas, agora vou buscar aqui esta notícia, a malta que está com cheias e tal, não se preocupe. Pelo menos aqui em Montemoro o Velho, porque poderão ter de ser recolhidos de barco. Portanto, estes indivíduos já arranjaram solução para votar. Portanto, para votar, eles já arranjaram solução, não é? Isto aqui é mesmo para rir, não é? Isto tem de ser uma coisa... Pronto, a gente tem de se rir disto, não é? O que é que vamos fazer em relação a isto? Não é? Isto é só ridículo, não é? Repara que eles não anularam votação nenhuma. O importante é votar é que é importante. The show must go on. Exato. Eu queria fazer aqui uma exortação aos nossos ouvintes, pá. Por favor, não votem, pá. Não votem. Pá, a abstenção é o único verdadeiro inimigo desta gente, desta classe política burocrata. É a abstenção. Os gajos não querem saber em quem que tu votes. Isso é irrelevante, é secundário. Os gajos querem, a partir do voto, é aquilo que lhes dá legitimidade. Se tu vais lá pôr uma cruzinha naqueles papelinhos grotescos, é o facto que tu aceitas ser escravo. Portanto, quanto maior a abstenção, menor será a legitimidade deles. Estás a perceber? Portanto, eles querem sempre, eles lutam sempre contra a abstenção, é o inimigo. É o inimigo. E será para breve, já estão a falar, já vi comentários, rumores, que já vão fazer mais uma leizinha, que é o que nos falta, é mais leis, não é? Para fazer o voto obrigatório, que essa é a solução, votar obrigatório, como no Brasil. Nós somos tão estúpidos, nós não sabemos o que é o nosso bem, eles têm que dizer o que é, somos obrigados a votar. Estás a ver? Sim. Numa reta A, numa reta B. Esta a votação, as eleições maravilhosas, ou máfia A, os Corleones ou outra família. Pá, isto é pá, não sei, eu sinceramente não percebo as pessoas à minha volta que são altamente inteligentes, funcionais, pessoas que eu trabalho com advogados, chega à política, parecem umas crianças uns completos imbecis, não parecem, são mesmo. Pá, pessoas que eu respeito e que tenho a maior admiração da minha família, vocês também devem ser a mesma coisa, com certeza. Quando falamos de política, as pessoas tornam-se autómatos, repetem as narrativas que ouvem durante toda a vida, sem acriticamente, não conseguem perceber, não conseguem refletir naquilo que estão a repetir, a vomitar das coisas recicladas que ouviram toda a vida. Isto são narrativas que nos impuseram, pá. Os nossos avós, os nossos antepassados, nunca na vida aceitaram a humilhação que nós sofremos hoje em dia, pá, nunca. Porque não tinham televisão, graças a Deus. Não tinham televisão, viviam entre eles em comunidade autênticas. A televisão foi um dos processos, uma das ferramentas que ajudou, isso e a legislação positivista ajudou a destruir as comunidades, ajudou a destruir o sentido de cooperação e de voluntário, através da destruição da propriedade privada, claro, e da família, claro, e da educação, e da saúde. Eu tive um avô no Alentejo, que exercia medicina antes do SNS, estás a ver, Luís? Exato. E a cavalo no Alentejo e não havia burocratas a quem responder. Ele era responsável perante a pessoa a quem ia cuidar. Portanto, a medicina, ele dizia-me, pá, eu se fizesse algumas coisas que eu fazia, o pai dele também era médico. Se eu fizesse alguma coisa de medicina que eu fazia antigamente, que agora era preso. Portanto, as coisas, pá, e se calhar hoje em dia a medicina hoje é que, enfim.
Olha, mas eu queria, desculpa Miguel, mas eu queria falar, acho que isto parece importante, que eu esqueci-me de falar sobre esta excelente frase, não é, do ministro, onde ele está a contar com o ordenado das pessoas, não é, daquele mês, não é, portanto, a ajuda vai chegar para o mês que vem, não é, ou seja, a ajuda vai chegar para o mês que vem, os 500 euros, ou seja lá aquilo que for, não é, vocês agora ainda têm o vosso ordenado, não é, ou seja, quando é para roubar a população, não é? Quando é para roubar a população, tu tens até aquele dia para pagar, e se tu não pagares, é coimas, é juros. És pior. Olha, eu até vou contar aqui. Vocês não sei se viram essa live ou não, mas houve uma vez que eu estava live, ok? Eu estava em direto, isto é verdade, eu estava em direto e passou a meia-noite. E quando eu vi ali passar a meia-noite, eu disse assim: eia, com caraça, esqueci de pagar os impostos. Passou da meia-noite. Epá, eu olhei e eu tinha-me esquecido. Eu assim, filha da puta, eu sabia que me tinha esquecido alguma coisa. Quando fui para pagar, já tinha lá juro. Porque me esqueci, porque foi ali. Aquilo é automático, aquilo é ao segundo, não é? Pronto. Mas quando é para ajudar. Ajudar com o dinheiro que roubaram. Dinheiro que já roubaram. Calma. Isso orientem-se e a gente vai ver o que é que a gente vai vamos aqui juntar-nos ali num gabinete qualquer em Lisboa, lá não é? No sítio porreiro, a comer umas coisas também, sei lá, mas, os Luís, pratos isto mais faz caros que parte tiver lá numa coisa. do enxovalho que o Miguel estava a referir-se. Isto aqui é um Sim. enxovalho. Sim. É. Sim, é que Epá, eu não me enxovalho porque já estou vacinado, mas não sei, eu acho que isto é um enxovalho. Isto não... Sim. Não, isto é gozar com as pessoas, claramente. Humilhação, isto é uma humilhação, é humilhação. Eu acho que muita desta gente é psicopata que gosta de humilhar, estás a perceber? Isto vai para lá do roubo e da extorsão. Isto é humilhação. Tal como no Covid. Epá, esta gente deve ter taras de ver as pessoas de joelhos de rastros à morte. Pá, juro-te. Como o Covid, pá. Isto foi a humilhação completa, infinita. Os gajos inventavam novas maneiras das pessoas tornarem-se cães obedientes. Mais estúpido. Olha, agora que estás a falar nisso, acho que parece ser um bom momento para partilhar aqui as reações de algumas pessoas, não é? Aqui Maria Escaja. Eu só enquadrar aqui isto, Luís, porque também para as nossas pessoas que nos estão a ouvir. Sim. Isto, nós achamos que nós não situamos nem à esquerda nem à direita, mas achamos que esta gente, fundamentalmente esta esquerda progressista urbana, está aqui espelhada nestas palavras. Acho que isto é perfeito. Para as pessoas perceberem que esta malta que está aqui em redor do poder está-se nas tintas para o sofrimento das pessoas. Completamente. Vocês sabem que eu tenho muita dificuldade em lidar com não presenciar fenómenos naturais. Não presenciar fenómenos no geral. Gosto sempre de estar envolvida e de fazer parte das pessoas como o Zé Pedro que sentem, que dão pela tempestade. E quando acordei tive alguma pena de não ter sentido. Confesso que na minha zona não houve muitos estragos, apesar de ter visto um ratinho morto na rua, na estrada, e isso perturbou-me. Isso é nojento. Coitadinho, se calhar morreu durante mais uma fatalidade da tempestade. Mas, coitado. Não vou muito dar os meus pêsames. Não, eu não estou a dar os meus pêsames ao rato, mas fez-me alguma confusão. Pensei, tipo, como é que morre um rato no meio da estrada, no meio desta tempestade? Como é que isto é, tipo, a fatalidade na minha rua? Como te digo, eu tenho pena de não ter sentido, porque já que aconteceu, pronto, fazia parte, tinha também queixas. Vocês sabem que eu... É isso, não é? É isso mesmo. Gozar com o sofrimento das pessoas, não é? Mas atenção que esta é a esquerda que é solidária. Não é? Esta é a esquerda caridosa, que quer saber das pessoas e quer tudo grátis para toda a gente, não é? Esta é supostamente essa esquerda, não é? Isto é tão mau que não é melhor. Modo mais. É modo mais. Não merece que não há comentário possível. Isto é uma coisa tão má. Bom,
E aqui temos, para finalizar, não é? O grande, não é? Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Mas manda ajuda agora para a gente. Manda ajuda para a gente. A ajuda, a Manda mais mais, imediata, manda mais. teoricamente, é já para a semana. Vamos lá ver. Manda mais. Epá, vamos lá ver. Vamos lá ver. Luís, há aqui 2 pontos que me chocam. Luís, mas calma, vamos lá ver. O imposto paga-se, não vais para a cadeia. Mas vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Para a semana ou daqui a 2? Não, mas o detalhe da mulher desesperada, dê-me uma ajuda. Isto é o que chegamos. Dê-me uma esmola. Subserviência das pessoas. Há um gajo destes Exato. que vive do dinheiro que lhes é roubado. Exato. Esse gajo é um beneficiário líquido. É um indivíduo que toda a vida viveu a ser um beneficiário líquido dos impostos. Teve toda a vida a viver destas populações. E o ar com que ele depois diz à senhora: vamos lá ver. Epá, Vamos lá ver. vez, isto é Mais imediata, pá. Vou começar de início. Mas manda ajuda agora para a gente. Manda ajuda para a gente. A ajuda, a Manda mais mais, imediata, manda mais. teoricamente, é já para a semana. Vamos lá ver. Manda mais. A mais imediata para as É pessoas. uma promessa que nos está a dizer ao povo português mais uma vez? Vou dizer aquilo que penso que é a Acho que vontade. estas pessoas neste momento Alcácer ficou completamente arrastado. Mas manda ajuda. É isto. Epá, isto é logo mais. Epá, Luís, é melhor passarmos para o tema porque estou a ficar com Eu também. a ficar mal disposto. Não consigo já Fico ouvir. mal disposto, fico nauseado a ver esta gente. Pá. É isto que temos. Bom, então vamos passar para o outro tema, que isto não há muito mais a acrescentar, não é? Como vocês estão a dizer e bem, isto é só degradante e humilhante para as pessoas, não é? Depois de serem roubadas, serem completamente humilhadas Humilhante e para abandonadas. todos nós, sim. Isto é uma humilhação Bom, para todos nós. Vamos então falar lá do Pedro Sánchez, não é? Que temos aqui este, eu não sei se este tem as legendas, mas deixa ver, se a malta... Cada quien que... Pronto, está em inglês, está a falar em espanhol, se a malta não perceber, depois Luís, depois comentas tu e falas um bocadinho. Cada quien que haga lo que crea que debe de hacer. Yo me he ido de X. Y creo que la ciudadanía tiene que saber que efectivamente la réplica que estamos haciendo es que quien esté en X está alimentando esas políticas del odio. Más allá de que es hoy esa red un lugar de odio. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, lo vengo diciendo, nosotros no somos vasallos de Elon Musk ni de Trump. Y vengo defendiendo la regulación exhaustiva de las grandes tecnológicas norteamericanas. He dicho que bajen de la nube para pagar impuestos. Es que no es justo que los empresarios españoles compitan en términos, ¿no?, de cumplimiento de derechos laborales, de convenios colectivos, paguen impuestos y resulta que hay una élite ultra rica que son amiga de Trump que en nuestro país no paga impuestos. Pues creo que hay que regular y sencillamente los términos han de ser de competencia absolutamente legal, pero han de saber, y este es un reclamo que hacen las empresas españolas y europeas, es que el algoritmo incluye también a las empresas españolas. Y por tanto hay un ejercicio de falta de competencia en términos de mercado absolutamente injusto. Por tanto, hay que regular desde la fiscalidad, pasando por el uso y el combate, obviamente, frente al modelo de Trump. Fíjese, antes de las Navidades, Trump lo ha dejado claro en un documento por escrito del que ustedes conocen, igual que lo conozco yo, cuál es su concepción y su ofensiva frente a Europa, pero también nos ha dicho desde la primera orden ejecutiva hasta la última, en materia laboral, que no quiere que se regulen las plataformas digitales en el mundo del trabajo o en el mundo económico. Por tanto, lo que creo es que toca regular la fiscalidad, los usos, las normas laborales, igual que hacen el resto de los empresarios y empresarias en nuestro país. Pero sus medios de comunicación, que hay también, ¿no?, una reclamación por parte de los medios de comunicación españoles, son excluidos por el uso perverso en términos de competencia que hacen las grandes tecnológicas norteamericanas. Y esto es lo que creo que no debe de consentirse. Luís. Epá, isto é, mais uma vez, a senhora está louca, não é?
Estão-me a ouvir? Força. Estão-me a ouvir? Força. Então, o que eu estava a dizer é isto é o grave o que se está a passar na Europa. Isto é fundamentalmente o que ocorre na União Europeia. Porque se vocês virem, não sei se vocês viram uma série que há, vocês sabem que o Google Earth apareceu nas universidades alemãs em 93, sabiam disso ou não? O Google Earth já tinha sido inventado em universidades alemãs. Ou seja, a maior parte, mesmo hoje, tecnologias que são utilizadas em chips, por exemplo, foi descoberto no Reino Unido, N tecnologias que foram dar às grandes tecnológicas hoje norte-americanas, praticamente foram todas inventadas na Europa. E hoje em dia posso fazer um programa com isso, de várias tecnologias que tinham sido adiantadas. Portanto, aqui o problema não é inovação, aqui o problema é esta bandidagem que foi criada na União Europeia, que quer regular tudo. E, portanto, ao regular tudo, as pessoas deixam de empreender, deixam de avançar, ou tributarem tudo e mais alguma coisa, roubarem tudo e mais alguma coisa, imporem os tais leis laborais que a senhora quer impor. Praticamente nós não temos empresas tecnológicas na União Europeia. Não temos qualquer inovação e, portanto, estamos neste momento à mercê das redes sociais que existem e é o que existe. E, portanto, uma coisa que não está a agradar a esta gente é que muitas das verdades e das notícias que a gente não ouvia no mainstream, eu, por exemplo, deixei de ouvir televisão e rádios e jornais tradicionais, uso, obviamente, as redes sociais, e é onde a gente consegue encontrar. Obviamente, que esta senhora o que pretende é censurar as redes sociais, e há uma notícia que eu enviei que também querem fazer isso, e em Espanha vai avançar com isso, que é porem uma identidade digital a todas as pessoas para protegerem, vejam lá, um Estado que mandou inocular crianças com uma substância experimental, diz-se agora preocupada com as crianças, diz-se agora preocupada, eu vou voltar a repetir, o Estado que mandou inocular uma substância experimental que nos ensaios clínicos deu mais mortes no grupo vacinado do que no grupo placebo, com uma data de efeitos secundários como miocardites e pericardites, mandou dar isso às crianças e agora diz que está preocupada com as crianças. Alguém acha que isto é verdade? Obviamente, o que esta gente quer é pôr toda a população a ter que se identificar digitalmente para entrar nas redes sociais. Não é mais nada, que é para ele saber que quando alguém faça um discurso ou uma frase mais contrária ao poder, essa pessoa seja identificada e automaticamente detectada pelas autoridades para ser silenciada. Portanto, nós estamos neste momento numa autêntica ditadura na União Europeia. E Portugal segue, porque esta gente, nem sequer estas leis é eles que fazem, eles recebem ordens para fazer estas leis. Quer agora impor, porque nós somos sempre o laboratório da experiência, quer agora impor uma chave móvel digital para se poder entrar nas redes sociais. Vocês agora vejam os idosos a entrarem no Facebook e etc., a utilizarem chave móvel digital, que nós, até agora, vamos anunciar agora no final, vamos ter as assinaturas em papel, porque há muita gente que não tem chave móvel digital. Vejam só, agora as pessoas, para acederem às redes sociais, têm que se identificar. Portanto, isto agora, só para resumir o que a senhora disse. A senhora disse que se foi embora do X, não faz cá falta, uma comunista destas não faz cá falta nenhuma. Depois disse que é preciso regular e que o Elon Musk é o mau, ou não sei o quê. Ela, se quiser, que debata os argumentos tais, porque esta coisa do discurso de ódio é pura censura, não há mais nada aqui, é pura censura. E esta gente está amedrontada, que nós estamos a saber coisas, e é o tema que vamos fazer a seguir, que é o tema dos cheiros do pedófilo Epstein. É um tema que nunca iria sair, nem nunca vinha sido desmiuçado, se não fossem as redes sociais. Se não fossem as redes sociais, nós não tínhamos ficado a saber muitas mentiras que ocorreram durante a suposta pandemia. E, portanto, esta gente está desesperada porque deixou de controlar a narrativa através dos meios de comunicação sociais normais e agora está com este discurso de que é preciso regular, de que é preciso tributar, de que é preciso direitos laborais, vejam só, direitos laborais para as pessoas das redes sociais e que por ela baniam a rede X. Aliás, houve uma ministra de Seixas que disse que vão banir a rede X.
Portanto, nós falava esta gente da ditadura do Franco, ou em Portugal falavam da ditadura de Salazar, pelo menos era descarada, havia um lápis azul e havia a censura prévia. Esta gente é muito pior porque quer basicamente controlar tudo o que a gente ouve e vê, completamente a narrativa. É uma vergonha o que se está a passar. Eu queria só acrescentar, o que nós estamos a viver aqui em Portugal e na Europa não é apenas ditadura, nós estamos a viver sob um clima de guerra, nós vivemos uma guerra hoje em dia, é uma guerra mesmo, é o facto que se não fosse a criação da tecnologia da internet, se não fosse essa uma ferramenta fabulosa de passagem de informações, de poder falar, de poder comunicar quase gratuitamente, é uma coisa maravilhosa que nós hoje damos como garantido, mas que há 20 anos atrás era impensável, tantas coisas que nós fazemos hoje em dia. Se não fosse isso, a pequena liberdade de ação que nós temos como falar e transmitir informações, nós não teríamos. Porque seríamos completamente controlados e lavados do cérebro. Seríamos completamente pessoas diferentes do que somos hoje em dia. Se não fosse a internet, seria uma sociedade completamente diferente. Completamente diferente. Portanto, a liberdade que temos é apesar da ação do Estado moderno de hoje em dia. As pessoas têm que perceber isso. Esta classe política está em completo pavor do que a net está a conseguir fazer. Através de heróis aqui como a Zuga TV, de gajos anónimos que fazem as suas notícias, transmitem os seus vídeos e áudios e escrevem, que as pessoas estão a acordar que isto é do gigante, do Leviatã, que nos escraviza. É isso que se passa. E esta gente está em completo pavor, não consegue, por mais tantas coisas que tenta controlar, tantas programações de lavagem cerebral dos média, que já tentam todos os dias dizer mentiras, para as pessoas continuarem a acreditar nas suas narrativas. As pessoas cada vez mais estão a desligar-se dos meios de comunicação normais, oficiais, dos média convencionais. Hoje em dia são vocês, Zuga, são vocês os média, são vocês quem domina, e cada vez mais somos nós, a classe, as pessoas normais que voluntariamente se organizam e falam entre si, que estão a dominar as notícias e as pessoas estão a acordar para isso. Eu há mais de 20 anos, eu sou um bocado maluco da cabeça, há mais de 20 anos que eu sou libertário e digo isto abertamente. No início era eu e o Carlos Novaes, mais ninguém. Era eu e o Carlos Novaes, eu sou um pobre desgraçado, ninguém me conhece normalmente, mas eram coisas horrorosas. Portanto, eu tenho a capacidade de perceber como a maré está a mudar, como as coisas estão a mudar devagarinho, como o ponteiro está devagarinho a mudar. Devagarinho. As pessoas hoje em dia até põem questões sobre o que é democracia. Isto era impensável aqui há 10 anos atrás. Portanto, não podemos desesperar. Não, isto que nós estamos a passar, tudo tem causas e efeitos lógicos. Tudo tem causas e efeitos na sociedade humana. Isto não é uma maldição. Não é os judeus que controlam isto tudo, não é a maçonaria ou os Illuminati, não é. Isto tem causas óbvias, lógicas, para perceber o que está a acontecer. Percebem? O que está a acontecer tem causas evidentes e há soluções para isto. Há soluções para isto. Nós sabemos quais são as soluções e a solução está encontrada já há muito tempo. As soluções na sociedade ocidental, infelizmente, teve boas ideias, mas infelizmente também teve más ideias como o marxismo. Portanto, enfim, portanto,
nós sabemos como resolver isto. Não é nada especial. O liberalismo, verdadeiramente bem entendido, é a solução. É a solução descentralizada, livre, para a criação de uma sociedade justa e próspera. E pacífica. Isso já foi descoberto há muito. Não somos nós que somos os alquimistas que descobriram isso. Já foi descoberto há muito. Nem o libertário tem medo da informação, Miguel. Claro, nós temos medo da crítica. Isso tem que existir. Nós aceitamos a crítica porque gostamos até de não há problema. Claro. Temos medo de qualquer debate. Agora, não estamos no desespero que esta gente está, que acha que quer continuar a controlar esta gente que da política não quer debate. Não quer confrontos, não quer debate, porque eles sabem perfeitamente que não têm argumentos. Esta gente é psicopata ao ponto de saber que nós temos razão. Eu acredito que alguns deles que são inteligentes, eles sabem que o nosso ponto de vista é o certo. Mas eles acreditam que mentindo e continuando a fazer o que estão a fazer, têm um objetivo final do bem comum, que é o melhor para toda a gente. Estás a perceber? Eles é que sabem. Eles é que sabem o que é melhor para os teus filhos, para a tua saúde, para a tua reforma, para o teu emprego, sabe, o que é que tens que fazer, com quem é que tu tens de trabalhar, quando é que tens que receber. Eles é que sabem isso tudo. Sim, mas quando tens lá a casa com o telhado todo destruído, isso ele já não sabe. Isso está fora do plano. Isso está fora do plano. O furacão estava fora do plano. A ajuda logo se vê. Logo se pagar o imposto. É para a semana. Exato. Enfim, a gente temos de rir um bocadinho com isto, não é? Temos de rir um bocadinho com isto. Bom, escusado será dizer, como é óbvio, não é? Eu acho que eu estou a dizer isto, é óbvio, mas só para deixar claro, não é? O Libertário, como é óbvio, é completamente contra qualquer tipo de... Nem vale a pena, não é? Eu acho que já disse, isto é para deixar claro a nossa posição, não existe discurso de ódio. Isso é liberdade de expressão. Vamos lá ver, como dizia o grande economista Rothbard, a censura é como se alguém tentasse condicionar como eu uso a língua e a escrita. Sim. Ou seja, como é que falar pode ser crime, pá? Eu não percebo isso. Isso é a autopropriedade do corpo, a forma como eu uso a escrita ou a minha língua. Ok? Claro. E se eu, no meio de comunicação social, que é meu, que paguei a imprensa e que paguei os meios de comunicação e a Câmara e tudo, eu tenho direito de dizer até insulto. Claro. Não há, isso não existe, qualquer crime ou atentado de honra por palavras, nem por escrito. As pessoas só são feridas na honra se a pessoa que diz alguma coisa tem credibilidade para dizer. Eu costumo dizer que nos jornais esportivos... E é um assunto privado, Luís. É um assunto privado entre pessoas. Entre pessoas. Os jornais esportivos, se forem lá, vocês vão ver que um é homossexual, é um ladrão, é um vigarista. Porquê que a gente não dá importância àquilo? Porque o emissor não tem qualquer credibilidade. Tu só és objetivamente atacado é por alguém que tem credibilidade. Se um órgão de imprensa, por exemplo, hoje em dia, como a Página 1, se disser, ou como o Zuga TV, se disser hoje em dia, com provas, como foi feito no caso da Ordem dos Médicos, lá da campanha Todos por Um, em que os senhores da Ordem utilizaram uma conta privada deles para receberem donativos das farmacêuticas. Esses senhores recorreram para ameaçar e intimidar o Pedro Almeida Vieira os tribunais com o crime de difamação. Okay? Então, o que eles têm a fazer é esclarecer se o que está lá escrito e se a conta bancária que estava em nome deles era ou não era verdade. Isso é que eles têm que esclarecer. Agora, tentar condicionar com essa história do crime de ódio ou o crime de outro e a desinformação, isso não existe. A desinformação combate-se com o debate, com o esclarecimento e com a livre expressão. Se estiver a dizer idiotices, tem o direito de dizer, aliás, eu no outro dia disse que o Mário Machado, nós, libertários, estamos nos antípodas do Mário Machado.
mas eles têm o direito de dizer os disparates que bem entenderem. Seremos os primeiros a defender e a dizer que o Mário Machado é um preso político em Portugal. O regime já tem presos políticos. E o Mário Machado é um deles. Porque ninguém pode ir para a cadeia por causa de um tweet. Estamos todos doidos. Porque amanhã é o Mário Machado e podemos ser nós. Portanto, ultrapassámos uma linha muito perigosa. Agora, em que é que incomoda o discurso do Mário Machado? Só quem quiser ser incomodado. Só quem quiser ser incomodado. Eu não sou incomodado por aquilo. Eu até acho aquilo absolutamente grotesco e ridículo. Lá as teorias nacionalistas e que eles querem tomar conta do Estado e de temas raciais. Portanto, para nós, volto a dizer, ninguém pode condicionar da forma como cada um usa a língua ou a mão para escrever. Eu queria dizer uma coisa, Luís. Eu queria fazer uma pergunta, Luís Gomes. Imagina uma sociedade livre. Eu sei que é difícil de imaginar. no mercado de informação. Se houvesse liberdade de entrada de jornais, televisões, de rádios, de podcasts, de internet, a prazo, a informação é um bem. A prazo, a informação seria cada vez melhor. Claro. As pessoas tenderiam a escolher emissores de informação cada vez mais dignos que lhes diriam as coisas verdadeiras e rejeitar os outros, os falsários. Mas como não temos isso? Miguel, eu até argumentaria que mesmo com o Estado moderno completamente gigante e criminoso a invadir, limitar as liberdades das pessoas, já está a acontecer devido à internet. Eu diria que já está a acontecer dentro da internet, porque a maioria, existe muitas pessoas mesmo que já estão a deixar os mídias tradicionais porque viram que eles não são sérios e que passam a vida a mentir às pessoas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu ainda me lembro do início da internet e das redes sociais que não havia qualquer censura, não havia qualquer... O grande poder e não achava esta internet uma coisa ridícula. Portanto, não lhes ligava nenhuma. O Joe Rogan podcast, não lhe ligava, achavam que as pessoas não iam ligar. Portanto, no início do Facebook, no início das redes sociais, havia uma liberdade completa, as pessoas eram livres de fazer tudo o que quiserem dizer, era maravilhoso. Era maravilhoso. E a prazo, ia-se descobrindo coisas, as pessoas melhores, ia-se descobrindo isso. Mas depois já se perceberam. Depois lá os gajos lá em Davos reuniram-se, ou em Bilderberg os gajos reuniram-se. Isto é perigoso. As pessoas, afinal, não são tão estúpidas como nós pensamos. Estás a ver? Então começaram a rolar a internet. No início era absolutamente glorioso, pá. Glorioso. Era glorioso, pá. Foi um período de liberdade, pá, não sei se foi 1, 2, 3 anos, não sei. Maravilhoso, pá. Maravilhoso. A diferença é nítida. Mas mesmo assim, com o controle de agências como a ERC e sabe-se lá deu como é, sabe-se lá deu que... Mesmo assim... Fact checkers, que agora está na mão. Fact checkers. Mesmo assim, com esse controle gigantesco, cada vez maior, que eles querem, mas não conseguem controlar totalmente, graças a Deus. Graças a Deus. Mesmo assim, as pessoas devagarinho estão a perceber que ninguém vê televisão hoje em dia, só as pessoas mais velhas... por hábito, não conseguem perceber como é que funciona um telefone. E olha que até isso está a alterar, está a alterar. As pessoas com mais idade têm vídeos já nas redes sociais. Sim. E o Suga TV já deve ter muita audiência também nas pessoas mais idosas. Mais velhos, sim. Sim, nós temos audiência mais velha, inclusive nós, tenho alguns alguns seguidores aqui no Zuga, temos alguns seguidores. Malta, por exemplo, estou-me a recordar aqui no evento, malta com 70 anos e assim, malta mais velha, portanto... Muito bem. Sim. Isso é ótimo. Sim. Que às vezes até deixam uns comentários meio chateados, porque nós estamos a dizer, malta mais velha, não sei o quê, são todos abrileiros, são todos não sei o quê e tal, e não falas assim, não somos todos assim e tal, eu estou aqui também a ver vocês e tal. É muito bom, Luís. É muito bom. Como é óbvio, existem exceções à regra, não é? Nós estamos aqui a falar como é óbvio, não é? No panorama geral. Olha, se calhar então passamos para o tema, não é? Dos ficheiros, não é?
Não sei, Luís, se queres começar tu a falar um O bocadinho. Miguel começa, porque acho que o Miguel este Pá, isso mais. eu tenho que confessar que eu li vejo tweets, coisas muito rápidas, porque eu fico mal disposto. Sou um gajo sensível, fico mal disposto a ver estas coisas. Pá, mas eu acho que muitos de nós já intuía, eu já intuía há décadas que estas elites eleitas, estes gajos que são eleitos pela vontade popular, soberana, vontade popular, meu Deus, pelo voto, pá, são todos pedófilos satânicos, pá. Vocês não sei se viram aquilo, pá, com crianças. Eu creio que ainda não veio tudo à luz, não é? Porque isto veio censurado. Isto veio censurado, hein? Porque isto não vem lá. Tiraram nomes e tiraram sabe lá Deus o que é que mais. Mas o que já veio à superfície, à luz, epá, é de uma pessoa ficar, epá, absolutamente em pânico. Epá, porque, epá, estes gajos eram canibais com crianças. E mais, nomeadamente há aqui processo na Casa Pia, e mais, as supostas autoridades já sabiam disto. Autoridades policiais, juízes, isto que passa pela lei e a ordem, não estou só a falar de Portugal, estou a falar de todo o Ocidente democrático. O Ocidente é a civilização, atenção, é a luz do mundo. Se o Ocidente vai abaixo, o mundo desaparece, atenção. E estamos quase lá. Se os Estados Unidos desaparece, pá, não sei, o mundo inteiro desaparece. O mundo inteiro, como nós regressamos às tribos e à matança e ao canibalismo e à escravatura. Regressamos a isso. Os poucos que sobreviveremos, claro. Mas o que eu estava a dizer, o ponto é este. Algo que está errado neste regime. Algo que está muito errado neste regime. Porque as pessoas eleitas que estão no poleiro, com poder ilimitado, esta gente tem poder limitado, que as pessoas dão-lhes o voto e pronto, façam o que bem entenderem. É isto que se passa hoje em dia. As pessoas que lá chegam só podem ser totalmente psicopatas e demagogos, pá. Os mais inteligentes psicopatas são os gajos que chegam ao poleiro democrático. Mas isto é em Portugal. Em Espanha temos este Sánchez, um gajo completamente um gajo perigosíssimo. Pá. O gajo, eu tenho a certeza que o gajo não é humano, o gajo é um autómato, pá, desligado de emoções, o gajo não tem emoções, aquele gajo não é possível. Não é possível. Gomes, não sei se lembras-te que almoçámos com o Ancho Bastos. Sim. Eu estava a almoçar com ele e disse assim, professor, esta gente que nos governa, estes gajos são psicopatas. A resposta pronta dele tem que ser. Tem que ser. Não, acabou, tem que ser, não há, tem que ser mesmo. Não pode ser. Estes gajos para fazer aquilo, olhos dos olhos, humilhar, extorquir e matar devagarinho as pessoas, é o demónio, pá. Isto é o demónio na Terra, pá. As pessoas têm que acordar, pá. Para sobreviver. Deixar duas notas que passou completamente ao lado da imprensa. Foi um tipo que foi ministro do Tony Blair, que é o Mandelson, que era companheiro de viagem com o Epstein, que esta semana teve um raid à casa dele por parte da polícia, que foi ele que mandou o Corbyn abaixo do Partido Trabalhista, porque o Corbyn era antisionista, não é? Isto é outra coisa. Era desculpa? Era antisionista. O Corbyn era um tipo que denunciou as atrocidades de Israel palestinianos, e portanto depois ajudou a deitar abaixo. Fez campanha pelo
contra a saída do Reino Unido da União Europeia. E hoje foi o que manipulou o governo do Starmer, era amigo deste primeiro-ministro, e foi como embaixador do Reino Unido para os Estados Unidos. Portanto, é este personagem que recebia dinheiro do Epstein e que ficou-se também a saber, segundo as acusações, que até vendia segredos do governo britânico quando foi a crise de 2008 para garantir que os banqueiros em Londres recebiam na City os bónus com o dinheiro extorquido à população. Não é? Aqueles resgates aos bancos em 2008 foram garantidos e foram manipulados. Aliás, até o Jamie Dimon, que estava da JP Morgan, estava nesse circuito de informações dadas por este Mandelson. Portanto, tudo isto é macabro, é uma coisa medonha para vermos a corrupção a que isto chegou. O tipo, além disso, é homossexual, tem um marido, não tenho nada contra isso, mas também parece que gostava de meninos. Portanto, são estas figuras que aparecem e que foram... Este tipo foi protegido pela imprensa mainstream quase todo, durante décadas. Portanto, ainda agora, parece que agora fizeram uma reportagem dele na sua casa como um coitadinho que havia de ser isso, e que ele diz, a afirmação agora, hoje saiu no Times, que só agora é que está a descobrir a verdadeira face do Epstein. Vejam lá. Agora. Portanto, só agora. E depois há outra nota que recomendo. Estamos a falar de um psicopata, mas a entrevista do Epstein ao Steve Bannon, há uma coisa curiosa que ele diz. Ele pelo menos sabe o que é que dá a democracia. Como dizia Hope, a democracia é a competição para um lugar mau, para o ladrão. Portanto, o que atrai é sempre o pior, é uma concorrência entre o pior dos piores. Mais demagogo, mais egoísta, mais psicopata. Portanto, a democracia está a fazer o seu caminho. E o Epstein dizia que tinha apreço por pessoas com grandes ideias. Pelo menos ainda era um tipo honesto nisso. E que até apreciava mais um motorista se tivesse grandes ideias do que políticos. Porque ele disse que os políticos não são conhecidos por terem grandes ideias. É só por serem populares. Reparem que tudo isto passou completamente ao lado da imprensa portuguesa. Claro. Desde ficarmos a saber que praticavam o canibalismo em festas de crianças, violação de menores, sacrifícios humanos. Portanto, isto é gente, como diz o Miguel, que é eleita democraticamente. Portanto, nós temos que pensar um bocadinho, acho que esta semana, quando a gente ouve esta gente a pedir censura e que é preciso regular, eu acho que é preciso correr com eles o mais depressa possível. Sem dúvida, sem dúvida. Luís, se calhar vamos falar aqui um bocadinho da situação do Partido Libertário, não é? E das assinaturas. Era só para dizer que esta noite, portanto, para além de neste momento estarmos com o site só com chave móvel digital, esta noite, em princípio, ou amanhã, já teremos a possibilidade para quem quiser nos enviar por correio, à antiga, portanto, descarregar, imprimir, assina e envia por correio. Será ainda esta noite. Volto a recordar que dia 21 temos congresso, são todos bem-vindos, a entrada é livre, é a partir das 15 horas. Quem quiser vir confraternizar connosco o almoço é ao 12:30, tem que se inscrever e ajudar a contribuir para o partido, são 30 euros pelo almoço, mas também se não quiserem vir ao almoço, volto a repetir, a entrada é livre para toda a gente. Bem, muito bem. Venham todos, pá. Muito bem. Malta, é isto. Espero que tenham gostado de mais um podcast. Luís, Miguel, obrigado aos dois. Obrigado. Luís, eu pedia-te para ficares, que eu queria falar uma coisa contigo off, que a malta do Zuga também fica aí a... Eu vou tentar fazer aqui acontecer uma coisa que acho que a malta vai gostar. Fica aqui no final, para quem ficou até ao final. Mas é para mim ou para o Miguel? É para ti, Luís, é para ti. Okay. É para ti. Okay. Eu acho que depois a malta... Esperemos que eu consiga fazer isto acontecer, que acho que a malta do Zuga vai gostar. Mas pronto, malta, é isto. Fiquem bem. E até Miguel, mais. olha, um abraço. Já te digo. Não, eu quero... Eu não sou tanto a favor da Quarta República, sou muito mais a favor do Quinto Império.
A primeira palavra que ele não queria que eu dissesse era cadela do PT. Estou falando cadela do PT. Se vocês estão a contar com o Estado para alguma coisa, esqueçam. Só não se esqueçam que a ignorância é uma sapiência é nossa.